Vamos para Filipenses, carta de Paulo ao povo de Filipos, são os Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E às vezes nós não conseguimos, final de ano nós nos preparamos, né? Quer dizer, temos que deixar para trás o ano que está terminando e ir para frente. Mas muita gente não consegue esquecer algo que ficou para trás. Alguns, porque o passado foi glorioso. Foi um passado, vamos dizer, festivo, foi um passado de grandes realizações. Sim, mas já ouviu alguém dizer que quem vive do passado é museu? Você não pode ser um museu. Não, pastor Jair. E a Bíblia também fala uma coisa importante. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. O que diz lá? Nunca digas, por que foram os dias passados melhor do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Mas às vezes nós perguntamos para nós e até para Deus, por quê? Não, todos nós tivemos fases boas, mas não quer dizer que agora não tenhamos. Não, esse é o melhor dia da nossa vida, é o melhor momento em que podemos conquistar muitas coisas, que podemos avançar em muitas coisas, podemos desfrutar de muitas coisas, mas nós ficamos presos ao passado. Eu tenho dito que para muita gente o passado dele é um ídolo. Quer dizer, ele fica preso. Não, você tem que olhar para frente, para aquilo que não que você pode, não vai esquecer datas comemorativas, esquecer pessoas, mas tem coisas que você tem que esquecer, também coisas boas, porque você não consegue crer que terá coisas maiores daqui para frente. Mas, principalmente, alguns não conseguem esquecer as coisas que eles sofreram, coisas difíceis que eles passaram. Aí eu trago para você um versículo bem conhecido, Gênesis, capítulo 41. Cadê o obreiro? Não basta ser obreiro, tem que participar. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 41, versículo 50. Até ajudar a pessoa que precisa de ajuda. Gênesis 41, é o capítulo 51, é o versículo. Diz assim: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Eu gosto da tradução que diz, todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Vamos lá, pessoal, vamos recapitular José. José era jovem ainda e ele começou a ter sonhos, visões de Deus. E ele comete o que eu chamo de uma infantilidade, porque tem coisas que Deus fala conosco que não temos que falar com os outros, que as pessoas não entendem. É coisas particulares entre nós e Deus. Mas tudo estava dirigido por Deus. E o José começou a falar para os irmãos, olha, eu tive um sonho que estava o sol, a lua, 11 estrelas diante de mim, que era uma estrela, todos eles se dobravam diante de mim. E ele dizia, vem cá, nós vamos nos dobrar, nós e o pai, a mãe, diante de ti? Não sei, Deus está me mostrando. E aquilo provocou tanto uma ira, provocou um ódio tão grande nos irmãos de José, que eles colocaram isso no coração deles. E um dia o José foi lá no campo para ver como é que eles estavam, eles cuidavam do gado, das criações, e quando José se aproximou, chegou e disse, lá vem o sonhador mor. Ah, vamos aproveitar, vamos matar esse moleque. Irmãos do mesmo pai. Coisa séria, eles não eram irmãos da mesma mãe. A mãe do José era Raquel, que era mãe só dele e do Benjamim, mas era o mesmo pai. E eles então colocaram no coração isso. Aí o Rubem falou, não vamos fazer isso, que imagine, depois vamos cobrar das nossas mãos. Colocaram José numa cova. Aí um irmão deles se separou deles. Veio passando uma caravana de ismaelitas. Ô ismaelitas, nós temos aqui um jovem, bonito, forte. Quanto vocês estão dando por ele? Podem dar por ele? Tantas moedas, pode levar. E o José foi vendido como escravo. Chegou no escravo, ele foi comprado pelo oficial do rei, que era o Potifar. E o Potifar levou para cá, José, você vai trabalhar aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e o José foi. E o Potifar começou a notar que o José era muito inteligente, que tudo que ele fazia, crescia, prosperava. José, você vai ser o gerente dessa casa agora. Não vou nem querer saber o que está acontecendo, você toma conta de toda essa casa. Só que o José teve entendimento, tudo era relativo, porque ele não tinha, por exemplo, acesso à mulher dele, mas a mulher desse homem era sem juízo. E viu naquele rapaz jovem, entenda bem, uma oportunidade de ter um namoradinho, um amante. E ele não quis, não, nada disso. Um dia ele estava entrando em casa, porque ele que entrava nos aposentos, era um homem de confiança, e a mulher segurou na capa dele, ele saiu correndo, ela mudou a situação.
socorro, socorro, esse hebreu veio para me afrontar, para abusar de mim, não sei o quê. E o José acabou na prisão. Mas sempre Deus com ele. Na prisão, a Bíblia diz que ele se tornou lá o chefe, porque o chefe, o carcereiro Mó, começou a notar também que José era inteligente, que tudo que dá para ele fazer, José, toma conta de todo mundo para mim aí. E o José tomou conta, já era um homem de responsabilidade. Aí 2 homens, um copeiro e um padeiro, tiveram um sonho e contaram para o José. O José foi e interpretou o sonho dos 2. O padeiro, não é boa notícia, você vai morrer, você vai ser pedir a sua cabeça. O copeiro, você vai ser restaurado à posição de copeiro do faraó. Tudo isso aconteceu. Quando o copeiro está indo embora, José disse, por favor, não esqueça de mim. José foi esquecido. O José poderia ver a amargura, mas não ficou, pessoal. Lá, quando ele estava no carro, 2 anos se passaram, não chegou nenhuma notícia. O copeiro falou que ia falar do José para o faraó, da injustiça, da maldade que ele sofreu. Foi esquecido lá. Quando ele está lá, 2 anos depois, o faraó tem um sonho, 2 sonhos. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As vacas devoram as vacas gordas. 7 espigas cheias, bonitas. 7 espigas feias e queimadas. Devoravam as bonitas. O que é isso? Chamem aqui os magos, chamem os sábios do Egito. Ninguém sabia. Devia olhar um para a cara do outro, cara de bobo, sei não. Hoje também não sei não. E o faraó estava perturbado com aquilo. O copeiro, majestade, perdão. O que houve? Quando eu estava no casco, o senhor estava zangado comigo, eu conheci um jovem hebreu. Eu e o padeiro que foi enforcado, e nós contamos nossos sonhos. E ele contou, deu interpretação exatamente do que aconteceu. Creio que ele pode lhe ajudar. Mandaram chamar o José, prepararam o José, porque o faraó era um semideus, né? Banho, aquele negócio todo. Ele entrou, faraó, os 2 sonhos é uma interpretação só. 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas, 7 anos de fartura no Egito. 7 vacas magras, 7 espigas feias e queimadas, 7 anos de fome. Como nunca houve, entenda bem, toda a fartura do Egito vai ser esquecida. Faraó, prepare um homem que saiba administrar, que guarde 1/5 de tudo quando entrar na época da fartura, para que não falte comida na época da fome no Egito. O faraó olhou e disse, mas quem é sábio como você? Tirou o anel da mão, colocou na mão, no dedo de José, você tem domínio sobre todo o Egito. Você só estará abaixo de mim, no trono. Fora disso, você comanda o Egito. Então, de uma hora para outra, o José passou o quê? De governador, entenda bem, de escravo a governador, de prisioneiro a governador. Mas note que nessas entrelinhas aqui tem uma coisa. José disse, Deus me fez esquecer. Irmãozinho, se você ficar remoendo, tristeza, se ele chegasse na casa do faraó triste, na casa do Potifar, José, eu te comprei para trabalhar aqui em casa, José. Ah, mas eu sou um homem triste, fui vendido como... Não. José foi para frente, entenda, crendo que Deus estava com ele. Quando ele foi parar na prisão, por causa da calúnia daquela mulher, que foi atribuído a ele um fato criminoso que ele não tinha feito, o José também continuou servindo, crendo que Deus estava no controle. Nós já vimos na Bíblia o quê? Neemias capítulo 13, versículo 2. O que diz lá? 13, 2. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão, para os amaldiçoar. Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Deus não, foi vendido como escravo, é bênção ou maldição? Maldição, não é verdade? Ser preso por calúnia, é bênção ou maldição? Maldição, mas Deus transformou toda a maldição em bênção. Mas tem um porquê. Se a Bíblia diz, Provérbios 26, 2, que a maldição sem causa não se cumpre, a bênção também não. Por que veio essa bênção? Porque o José conseguiu esquecer, não conseguiu ficar vivendo do passado, vida, uma tristeza, uma depressão, melancolia, não. Ele acreditou que Deus era poderoso para mudar aquela história, mas eu cito aqui, o que ele está dizendo, Deus me fez esquecer. E eu pergunto, José esqueceu? Não, Deus fez ele esquecer. Quer dizer, ele por ele próprio, não, talvez seja você. Você não está conseguindo esquecer algo, a ingratidão de um filho, que acontece isso. Acontece? Puxa, a mãe e o pai preparam o filho. Eu citei que eu gostei, que um rapaz foi se formar, ele entrou com um botijão de gás. O que é isso? É que meu pai carregou muito peso para estar aqui hoje. A outra foi uma moça, entrou com uma enxada. O que é isso? Que meu pai é agricultor, meu pai capina lá, entenda bem, para eu fazer a faculdade, estou aqui. Quer dizer, uma honra que deu aos pais. Mas nem sempre é assim.
Tem filho, depois se forma, não, pai, eu estou indo embora agora porque eu tenho outro nível, agora eu sou um homem formado, né? O pessoal aqui é muito simples. Faz isso com a igreja, o pessoal, irmão. Por favor, não estou chorando, não, nem reclamando, nem xingando ninguém, não. Mas quantas vezes a pessoa chega na igreja caída, cheia de problema, depois se levanta, não, agora eu estou no outro nível, tem que ter uma igreja de outro nível, né? Igreja no centro da cidade, não, eu tenho uma igreja que tem que ter o estacionamento para o meu carrão, para não sei mais o quê. Mas não era assim. Mas até acontece. Uma senhora contou, eu já contei isso para vocês, essa senhora, eu conheço essa história bem, a senhora já contou na televisão. Essa senhora, ela tinha uma empresa de ramo gráfico. Naquela época dava muito dinheiro, tem muita coisa que mudou. Por exemplo, meu pai trabalhou em oficina de concerto de televisão. Era em Copacabana. Aquilo o pessoal ganhava. Tinha artistas famosos que eram clientes lá. O pessoal consertava a televisão. Hoje quase ninguém conserta a televisão. Escangalhou, o pessoal compra outra, não é verdade? Aí tinha aquilo, tuba, aquele negócio todo. Mas mudou bastante. E essa senhora também era muito bem sucedida nesse ramo. Mas ela é uma mulher perturbada. E um dia ela foi levada para uma pessoa no trabalho, que era um antigo cinema, como isso aqui é assim, mas ainda era cinema, que o missionário alugava para da manhã, e fazia lá os cultos. E quando ela chegou, ela manifestou o demônio nela, mas foi embora, expulso o demônio, e aquela perturbação que ela tinha acabou. Aí o sócio dela era evangélico, de uma igreja tradicional, e um dia ele foi lá, e ele falou para ela assim, fulana, olha, é muito bom o trabalho que eles fizeram, mas aqui não é um lugar para pessoas do nosso nível. Assim, mas como assim? Porque você sabe, nós somos empresários. A minha igreja, ela tem um piano de cauda, a minha igreja tem um coral muito lindo, tem não sei mais o quê. Ela se colocou a mão nas cadeiras, olhou para ele e falou assim, você não tem vergonha na cara, não? O que você está falando? Você sabia que toda segunda-feira eu acendia a vela para as almas. Toda sexta-feira eu ia para a roda lá de demônios lá, no portão do cemitério fazer oferendas. Você nunca me convidou para ir na sua igreja? Agora você me convida para ir na sua igreja? Não acontece. Mas eu vou ficar com tristeza? Não. Deus levanta, Deus é quem faz a obra. É como, vamos dizer, se meu filho tivesse feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou orar por ele, não vou ficar, mas gente que fica presa. Não, pastor, mas meu caso não é isso, não, é muito mais sério, foi isso. Sim, tem coisa que é dura, pessoa, traição, entenda bem, maldade que fizeram na infância com alguém, coisa que machuca, coisa que fere, mas você tem que pedir para Deus, porque senão você fica preso, você não consegue orar. Ele está dizendo, Deus me fez esquecer. Foi Deus quem fez, que Deus faz você esquecer a traição, a maldade, e às vezes, como eu falei, até alguma coisa que não foi ruim, não, foi até coisa boa, mas que está aprendendo você está vendo do passado. Não, Deus me faz esquecer. Ele está dizendo para nós assim. Aí no segundo, ele colocou o nome de Efraim, que eu vou falar mais nos outros, no culto da noite mais. Vamos voltar lá no Filipenses, que tem mais, 3:13. Então ele diz, não que haja ocasião, mas uma coisa é, esquecendo-me das coisas que para trás fico, esqueça. E o que ele diz a seguinte? E avançando para as que estão diante de mim. Eu tenho explicado, ninguém consegue olhar para trás e para frente ao mesmo tempo. Quer dizer, na hora que você olha para trás, você não viu o que passou na sua frente. E as coisas vão surgindo. Então nós temos que confiar em Deus, pedir a Deus, Deus me faça esquecer. E às vezes você até diz, pastor Jaime, não é alguém que me fez, fui eu que fiz. Eu já peguei isso aqui. Já viu alguém falar assim, eu não esqueço aquela burrada que eu fiz? Mas quem é que não fez burrada na vida? Não é verdade? Uma atitude que você tem, que você, puxa, você, rapaz, se eu pudesse voltar no tempo, você teve, agora você pediu perdão, acabou. Não fico, mas eu não consigo me perdoar. Mas peraí, você não é maior do que Deus. 1 de João 3:20, essa eu não dei de manhã, é agora. O que ele diz para nós aqui? 1 de João 3:20. 1 de João 3:20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Quer dizer, ainda que meu coração me condena, Deus é maior do que meu coração. Eu não posso, mas eu não consigo. Mas se Deus me perdoa, eu sou maior do que Deus? Mas eu não consigo esquecer. Então peça para Ele, Deus me faça esquecer aquilo que eu fiz. Deus me faça esquecer aquela burrada, me faça esquecer aquele gesto, ou aquela ação, ou aquela atitude que eu tive, que foi errada, que eu já pedi perdão, mas eu não consigo me perdoar. Deus me faça, e Deus vai fazer.
Deus vai fazer você esquecer. É trabalho sério que você está ouvindo hoje, porque Deus quer que você avance. Deus não quer que você fique só com Manassés, quer que você tenha Efraim, que eu estou só entrando só. Efraim, depois, se tornou maior do que Manassés. Ele se tornou, entenda bem, que tanto tem vários momentos da Bíblia, que o nome dele, Efraim, entenda bem, é citado como o Israel. Israel é chamado de Efraim, porque ele ficou no lugar de Rubens, porque Rubens fez acendeu o leito do pai. Outro dia falamos sobre isso na história para hoje, mas só para mostrar que Efraim se tornou maior do que Manassés. Que se você conseguir esquecer, Deus tem coisas maiores para você, coisas boas. Deus tem coisas maiores. Coisas ruins, está atrapalhando, está fazendo você melancólico ou revoltado, você tem uma tristeza. Quando você lembra daquilo, você fica revoltado com alguém ou revoltado com você mesmo, por causa daquela sua atitude, por causa daquele gesto, por causa daquela ação que você teve, mas você já pediu perdão para Deus. Entende? Então acabou. Você tem que ir para frente agora. E Deus está trabalhando no seu coração. Deus está chamando você hoje para ouvir essa palavra. E nós vamos orar agora. Amém? Fiquem de pé, por favor. Agora é guerra. Pessoal, hoje eu falei que nem vamos dobrar o joelho. Não. Já estamos de pé. Tá bom? Coisa séria. Não é que eu posso dobrar, não. Não é que eu estou, assim, a pastora deve estar com algum problema. Não, eu fico de joelho, fico de pé, fico de joelho de novo, quantas vezes quiser. Não, é só para mostrar que nós estamos em guerra agora, tá bom? É batalha mesmo em nome de Jesus. Outro dia a gente volta a orar de joelhos. Agora ore por você. Você tem que esquecer alguma coisa, Deus me faz esquecer. É um passado glorioso, Deus tem um maior para você. É alguém que te aborreceu, alguém que te machucou, Deus, que ele se arrependa. E Deus, eu libero. Deus, eu não vou lembrar mais disso, me faz esquecer. É um erro que você cometeu e você já pediu perdão. Se não pediu, peça. E já pedi, pastor, não sei quantas vezes. Então esqueça, pare de pedir perdão. Se Deus aparecesse agora, você fala, Deus, me perdoe. Vai de quê? Disso. Não lembro disso não. Mas Deus, eu não lembro não, porque você já me pediu perdão. Eu não vou lembrar. Quando eu perdoo, eu não lembro mais. Oh, glória a Deus. Mas sou eu, pastor, que não consigo. Então diga a Deus, eu já te pedi perdão, mas eu não consigo esquecer o que eu fiz. Então me faça esquecer o que eu fiz. Deu para entender? Fecha os olhos. Pai amado, Pai querido, obrigado pela tua palavra.